É considerado acidente de trabalho todo e qualquer tipo de lesão que leve a incapacidade total ou parcial, permanente ou temporária do empregado, e que ocorra quando ele estiver exercendo a sua atividade de trabalho. Muitas vezes, esses acidentes podem sim ser evitados, com o simples uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, como é estabelecido no INR6. Outras vezes podem não ser evitados ou os equipamentos de proteção não estão sendo usados. Os acidentes de trabalho levam a compensações como auxílio-doença, auxílio-acidente, habilitações, entre outros, e trazem um descrédito imenso para qualquer empresa, por isso é necessário atentar-se para a prevenção de qualquer acidente. O nosso grupo é formado por Desirê Azevedo, Daniel Alberto, Jamílio Magalhães, Vinícius Anselmo e por mim, Robson Ícaro. Nós somos da turma IEL 31B e vamos falar um pouco dos acidentes de trabalho restritos à área rural. De acordo com os dados coletados, os acidentes de trabalho mais comuns na área rural estão relacionados a agentes químicos e biológicos, veículos de transporte, quedas seja de mesmo nível ou com diferença de nível, e principalmente ferramentas manuais. Por causa da dificuldade de um atendimento imediato, esses acidentes às vezes podem se tornar graves. Por isso é necessário ter sempre uma caixa de primeiros socorros em cada um dos postos de trabalho. E caso não seja o suficiente, o empregado tem que ser levado com urgência para o hospital mais próximo. No caso dos acidentes relacionados a ferramentas manuais, se destacam as regiões Norte e Nordeste, com mais de 200 acidentes registrados. Geralmente, esses acidentes estão relacionados a ferramentas manuais portáteis e outros relacionados a ferramentas mecânicas, como a motosserra, por exemplo. Além disso, também foram registrados muitos acidentes relacionados a máquinas e equipamentos, com destaque para a região Norte, que teve mais de 200 casos registrados. Geralmente, esses acidentes acontecem por falta de atenção do operador ou simplesmente por não ter um treinamento adequado para operar com aquela máquina. No geral, acontecem quando estão operando tratores ou outras máquinas agrícolas. Na categoria de acidentes relacionados a agentes biológicos, se destaca a região Centro-Oeste, com mais de 120 casos registrados. E geralmente esses problemas ocorrem por causa da exposição do empregado a pólen, grãos armazenados, detritos de origem animal, animais peçonhentos, agentes infecciosos, entre outros. É válido lembrar também que é comum o uso de agrotóxicos na área rural, principalmente na agricultura. Essas substâncias são usadas para proteger as plantas de pragas, por exemplo, mas o uso excessivo ou então indevido desses produtos pode acabar trazendo complicações à saúde do empregado, principalmente se ele não estiver usando o EPI adequado, que no caso seria a máscara. Problemas como intoxicações ou então até a morte de operários por causa de agrotóxicos são os principais integrantes dos problemas relacionados a agentes químicos. E nesse caso, mais uma vez, se destaca a região Centro-Oeste, com mais de 100 casos registrados. Isso pode ser explicado porque a atividade agrícola na região é muito intensa, mas o solo de lá não é um dos melhores do Brasil. Daí vem a necessidade de aplicar ativos químicos no solo. Outra categoria que precisa ser evidenciada são dos acidentes de queda, seja queda do mesmo nível ou queda com diferença de nível. Se destacam as regiões Norte, Nordeste e Sudeste, com mais de 100 casos registrados de queda de mesmo nível, e apenas a região Norte, no caso das quedas com diferença de nível. Geralmente esses acidentes estão relacionados a escadas, andaimes, estruturas, veículos motorizados e construções. E por fim, muitos acidentes relacionados a veículos de transporte também foram registrados. Se destacam as regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Geralmente esses acidentes acontecem por causa do excesso de carga, alta velocidade ou por falta de sinalização nas estradas. Somando todos os dados coletados na pesquisa, a região Norte fica na frente com 2.113 casos de acidentes registrados, seguido do Nordeste e Centro-Oeste com registros entre 500 e 1.500, e por fim as regiões Sul e Sudeste ficam com menos de 500 casos registrados.